Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é uma sexta-feira santa e, é claro, eu queria fazer umas reflexões com vocês. Eu queria começar com uma frase de Abraham Lincoln que diz assim: Deus certamente não teria criado uma criatura como o homem para que existisse apenas por um dia. Não, não. Deus fez o homem para a imortalidade. A morte de Jesus veio para que se cumprisse toda a Escritura, todas as profecias e a promessa que Deus fez para Eva lá no Jardim do Éden, que um dia a semente dela esmagaria a cabeça da serpente. Jesus deixou uma promessa, que ele iria para o Pai, mas que ele nos prepararia uma morada celestial, uma morada eterna. Se nessa vida nós temos muitas opções, a vida eterna nós só temos duas: viver eternamente com Cristo ou viver eternamente sem Cristo. E me admira muito como Jesus passou por todo aquele sofrimento, tendo em vista, sempre em vista, o plano maior de salvação. Jesus nunca tirou do foco a salvação, porque ali ele era homem, ele era carne, ele sentiu todas aquelas dores terríveis. Esse livro ele retrata todo o sofrimento e a dor que era a crucificação. E eu tive que pular 2 páginas porque eu não aguentei mais ler, de tão terrível que era. Os requintes de crueldade que eram colocados para aumentar o sofrimento. E Jesus, ele sentiu toda essa dor. E mesmo assim, ele manteve o foco dele no futuro. Ele sabia que aquilo lá era parte de uma obra muito maior, que ele estava ali para cumprir um propósito do Pai da salvação da humanidade. Lá em Lucas 23, 27, traz o relato que enquanto Jesus ia para o caminho da crucificação, muitos o seguiam. E algumas mulheres choravam, se lamentavam por ver o sofrimento de Jesus. Mas Jesus olhou para elas e disse: Mulheres, não chorem por mim. Antes, chore por vocês mesmas, chore pelos seus filhos, porque chegarão dias em que vocês dirão: bem-aventuradas são as estéreis e aquelas que não amamentaram. Sabe por quê? Jesus, ele sabia que o futuro dele era certo. Ele sabia que aquilo ali não era o fim dele. Muitos que estavam assistindo e acompanhando aquela cena de horror estavam achando que Jesus havia perdido, que Jesus havia fracassado. Mas Jesus, ele tinha na mente dele que aquilo era parte de um plano lindo e maior de salvação da humanidade. Que ele ressuscitaria, que ele venceria a morte e que ele pisaria a cabeça da serpente, como Deus prometeu para Eva lá no paraíso. Sabe o que eu quero te dizer aqui? Aprenda com Jesus. Jesus passou o pior momento dele nessa terra como homem, porque ele sentiu todas as dores dos flagelos que ele levou, porque ele não focou no sofrimento que ele estava passando, mas ele tinha na mente dele que aquilo lá era parte de um plano maior de salvação e que ele venceria, que ele ressuscitaria. Ele olhava para o objetivo e não para a dor do momento. Nós estamos passando por um momento de desespero coletivo por causa de um vírus. Se você crê em Deus, saiba, Jesus é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, mesmo que morra, viverá. Ele foi para o céu e está nos preparando uma morada eterna. Para que o desespero? Cumpra o seu propósito nessa terra, não entre em desespero, não desespere outras pessoas, mas continue no seu caminho, assim como Jesus, ele continua até o fim. Continue até o fim. Outro ponto que eu quero deixar aqui é: o diabo ele tentou Jesus até no momento da crucificação. Até lá ele quis tirar o foco de Jesus do objetivo da salvação e fazer com que Jesus desistisse do plano. Porque as pessoas começaram a gritar: Você não é o Cristo, o Rei de Israel? Desça da cruz para que nós creiamos. Salva-te a ti mesmo se você é rei. Jesus ele tinha poder. E aquilo que as pessoas diziam era verdade. Jesus ele podia sim descer e se salvar, mas ele não fez. Porque esse não era o plano. O plano era ele morrer. Porque se ele assim fizesse, se ele se salvasse, ele não poderia nos salvar. E se ele descesse daquela cruz, nós desceríamos ao inferno. Mas porque ele não desceu da cruz, hoje nós podemos subir aos céus. Aprenda aqui com Jesus também. O diabo ele vai nos tentar até o último momento, porque ele quer que a gente perca a salvação. Ele quer que a gente desista da nossa fé, que a gente duvide da provisão de Deus. E o que nós temos vivido nesses últimos momentos é o que? É uma confrontação da nossa fé, uma zombaria de Deus. As pessoas fazendo com que a gente duvide que Deus existe e usando verdades até bíblicas para nos confrontar. Não caia na tentação do inimigo. Não perca a sua salvação, que Jesus pagou um preço tão alto para que hoje você tivesse vida eterna. Não dê ouvido ao inimigo. Ouça a voz de Deus. Ouça as promessas de vida eterna que Deus fez. Só para finalizar, no seu último fôlego de vida, Jesus gritou uma palavra em grego
que é tetelestai, e que ela significa totalmente pago. Até me emociona. Com o último fôlego de Jesus na cruz, ele declarou que a dívida do pecado estava eliminada. Ele pagou nossa dívida plenamente ao dar a sua vida, de modo que pudéssemos viver para sempre. Aprenda com o exemplo de Jesus. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Não temas.